Olá, uma boa tarde para todo mundo. Estamos iniciando mais uma live de sexta, começando todas as sextas, pontualmente, às 12h30, meio-dia e meia, onde a gente fala sobre tendências na educação, movimento maker, aprendizagem criativa, e a ideia aqui é dar dicas, oferecer insights, mostrar um pouco até do que eu venho fazendo no meu dia a dia e o que deu certo, o que deu errado, enfim. Então a ideia é compartilhar com vocês aqui um pouco sobre essa jornada. Então, todas as sextas eu estou aqui e todas as terças-feiras no YouTube a gente tem o tutorial de Arduino, onde eu pego um programa de Arduino e que algum aluno fez no curso online Arduino do Bloco ao Código e faço engenharia reversa. Então, aqui é uma pegada mais bate-papo, né? E na terça-feira é uma pegada bem mão na massa, onde você já pode implementar os primeiros projetos aí. Então, gostaria de dar as boas-vindas para todo mundo. E hoje, como alguns acompanharam, né? Essa semana eu fiz algo diferente. Eu estou com um grupo de Telegram, né? Onde eu compartilho algumas coisas, compartilho as informações que estão acontecendo, seja vídeos novos do YouTube, coisas sobre a semana do Arduino Criativo, enfim. O Wellington perguntando terça-feira qual horário. Em torno de umas... não tem um horário fixo, eu geralmente divulgo quando está no ar, mas umas 4 da tarde mais ou menos já está no ar os vídeos de tutorial de Arduino, beleza? Lá no canal do YouTube. Bom, era isso. Só uma coisa também, acho que alguns de vocês já estão sabendo, que semana que vem começa a Semana do Arduino Criativo, que é um evento onde eu falo do zero mesmo, toda a questão de como dar os primeiros passos no Arduino, como usar o simulador do Tinkercad, quais atividades você pode fazer lá com as crianças, ensinar robótica e programação para crianças, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Então é isso que vai acontecer na Semana do Arduino Criativo. Se você não fez inscrições ainda, vai lá no link da bio e faça lá a sua... Eita ferro. Ai meu Deus. Calma, povo. Fui acenar aqui pro Jones e acabei me enrolando aqui. Tudo bom, Jones? E aí, Semana do Arduino Criativo, semana inteira explicando do zero aí essa questão do Arduino, beleza? Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre... eu tava falando do grupo do Telegram, lembrei. Grupo do Telegram, onde eu tava perguntando pro pessoal essa semana, eu tava com 3 ideias sobre o que eu queria falar aqui na live. Hoje tá ruim de lembrar as coisas. Então eu queria falar na live, falar ou sobre como dar os primeiros passos com o kit no Arduino, ou falar sobre como você gerencia a questão do tempo, ou como fazer aulas mais engajadas, que os alunos gostem mais do que brincar no celular, né? Porque essa acaba sendo uma grande aflição, principalmente quem está em sala de aula, que é como manter os alunos engajados, né? Ou eles prestarem atenção na sua aula, ou realmente não bagunçar e tudo mais, né? É um desafio aí que todo mundo tem no dia a dia, e como a gente pode reverter isso nessas novas perspectivas de educação. Ganhou de lavada a parte de como montar o seu primeiro kit de Arduino. Eu imagino que é porque todo mundo ou passou ou ainda passa por essa dor, né? Tanto preço, a gente às vezes vê uns kits prontos, vê lá R$500, R$600, será que vale a pena, será que não vale? Às vezes você compra um mais barato e aí você, poxa, também não valeu a pena. Então é um questionamento aí que aflige todo mundo. Eu apanhei um pouquinho nessa situação também, então espero que as dicas que eu der aqui possam te ajudar nesse momento, tá? Então, na verdade, só para alinhar um pouco, eu falo muito de Arduino aqui, e talvez alguns saibam, outros não, o que é o Arduino. Para mim é sempre um desafio definir o Arduino, mas existe uma situação engraçada, curiosa. Tem uma amiga pessoal minha que me segue aqui e tudo mais, e vê eu compartilhando trabalho de Arduino, semana do Arduino Criativo e tudo mais.
E ela falou assim, ela não é da área da educação, nem nada, é só uma amiga minha, acho que ela tem uma formação em contabilidade, ou seja, nada relacionado à tecnologia, nada relacionado à educação. E ela, pô, mas o que é esse tal de Arduino que o Luan tanto fala e tudo mais? E aí ela falou que foi pesquisar. Vou pesquisar, vou ver, tentar entender o que é esse tal de Arduino que ela falou. E a primeira coisa que ela se deparou foi com a definição do Wikipedia. E ela falou que se ela estava confusa, ela ficou mais confusa ainda. E eu só queria compartilhar com vocês que eu acho até engraçado essa definição do Wikipedia, que realmente ela é muito ruim. Não é que ela é ruim, ela é confusa, né? Então, quando você digita lá Arduino no Wikipedia, ele fala assim, ó, o Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre e placa única, projetada com um microcontrolador ATmel AVR com suporte de entrada e saída embutido, com uma linguagem de programação padrão, a qual tem origem em wiring e é essencialmente C e C++. Falou e não falou nada, só falou o que tem ali no Arduino. Tem um microcontrolador, tem uma linguagem wiring. Tá, mas e daí, né? Principalmente para quem é leigo, né? Para quem ainda está começando a programar, olha uma coisa dessa e fala, cara, Arduino não é para mim. O que é esse microcontrolador ATmel? O que é esse tipo de coisa? Enfim, então não explica muito o que o Arduino faz. Então, olha aí, ó, o Johnny já falou aí, né, que ia criar um bloqueio com esse do Wikipedia, né, com esse conceito do Wikipedia. Porque confunde mesmo, fala, cara, isso aqui não é pra mim. Não é pra mim, isso aí é pros nerdão lá da engenharia, pro pessoal da computação, aqueles geeks e tudo mais. Então é bem surreal. Mas aí ele vai continuando, né? Ele fala assim, ó, o objetivo do projeto, né, do Arduino é criar ferramentas que são acessíveis com baixo custo. Aí ele começa a conversar com as coisas que faz mais sentido. Beleza, baixo custo, flexíveis e fáceis de usar por principiantes e profissionais. E aí é um dos pulos do gato do Arduino. Por que acontece? Antigamente, você desenvolver seus primeiros projetos de eletrônica, automação, era algo super complexo. Só para vocês terem uma ideia, eu sou engenheiro mecatrônico, eu entrei na UNB em 2005, formei em 2011. Quando eu fui mexer com meus primeiros passos ali na parte de microcontroladores e tudo mais, nos programas mais complexos ali no meu 8º semestre. E aí era super complexo fazer aquilo. Você tinha que programar a gravadora, aí programava o microcontrolador, aí você integrava tudo. Era uma coisa super complexa de você fazer para você botar o pé na água. Ou seja, para você começar a realmente controlar aquilo ali. O que o Arduino fez de tão especial e tão revolucionário? Ele conseguiu empacotar isso tudo, né, com uma linguagem de programação única. E aí você, com poucas linhas de código, com pouca programação, você já consegue fazer ali seus primeiros programas no Arduino. Então, o primeiro pulo do gato que teve ali, e acho que o Arduino ele se revolucionou muito nesse ponto, é porque deixou de restringir por o âmbito do pessoal geek, né, pessoal da engenharia, pessoal da computação, e mostrou assim, poxa, você não tem especialização na área de eletrônica e tudo mais, mas você precisa de uns pequenos passos, o Arduino é muito bom e você consegue fazer esses projetos. Então é excelente para quem está começando para dar esses primeiros passos. Então começou a existir cada vez mais projetos de artistas, né, usando o Arduino, ou pessoas que não tinham especialização em eletrônica, mas queria fazer alguma coisa ali. O Arduino ele foi excelente com isso, então ele democratizou. E outro pulo do gato também, aí lá na definição do Wikipedia ele fala que ele é um hardware livre. Para quem não é da área, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o pessoal lá é da Itália, o Arduino é italiano, e ele falou assim, cara, vou abrir o projeto aqui. Se você quiser fazer na sua casa, se você tiver os equipamentos certos, você pode fazer um Arduino e não tem problema, não tem que pagar royalties, não tem que fazer nada. O único que você não pode usar é o nome Arduino, mas o resto você pode fazer que é tranquilo, não tem problema. Então isso pulverizou o Arduino de uma forma absurda, né? Mas ainda assim, como eu gosto de falar, mas não é o âmbito aqui, né? A questão da linguagem de programação, ela ainda é um gargalo, né? Ela é meio difícil, às vezes porque está em inglês, e as linguagens de blocos ajudam muito. Eu gosto muito do Tinkercad para mexer com isso, mas isso não é o assunto de agora. Eu vou começar a responder para vocês como é que você começa a montar o seu kit. Porque a primeira coisa é o seguinte, vamos lá. Esse cara aqui é o famoso Arduino. Essa plaquinha azul aqui,
com esses montes de buraquinhos que são os pinos. Tá, beleza. E só que o Arduino, isso aqui sozinho, não faz nada. Tipo assim, o que é legal nele é o que ele interage. Então eu pego esse Arduino e vou colocar aqui para controlar um LED. Então eu posso colocar um LED aqui, peraí, e aí eu coloco nos pinos e acendo um LED. Eu controlo o motor. Então você vai controlar coisas usando o Arduino. Então você precisa de componentes. E aí tem o kit de Arduino. Então Arduino e kit de Arduino são coisas diferentes, tá? O kit de Arduino são os componentes que você pode utilizar em conjunto com o Arduino. Então é muito difícil você falar assim, comprar um Arduino sozinho, só o Arduino. A não ser que, sei lá, seu Arduino estragou e você queira comprar um Arduino. Não, então tá, eu quero um Arduino. No geral, eu quero começar a programar no Arduino, você compra um kit. E, gente, tem kit de tudo. Kit barato, kit caro. Eu gosto de falar que o Arduino ele é mais barato que os kits tradicionais, mas você pode encontrar kits de mais de R$1.000, R$2.000, com um monte de coisa. Bom, você está começando agora. Por onde começar? Vamos continuar falando sobre o Arduino em si, porque existem vários tipos de Arduino, tá? Então, esse Arduino aqui é o mais conhecido. Ele chama Arduino Uno, tá? Então, provavelmente, se você já se deparou com o Arduino, você se deparou com esse Arduino aqui. Esse é o melhor Arduino para começar, então acho que esse é o primeiro ponto aqui. Ele não é o Arduino mais barato. Você encontra numa média um valor de um Arduino Uno em R$60. O Arduino sozinho. Arduino Uno, R$60. Você vai ter outros Arduinos, que eu vou explicar depois, que você encontra valores mais baratos, que são os Arduinos menores. O Arduino Nano, o Arduino Mini. Só que para começar, esse aqui é excelente, assim, porque você consegue plugar as coisas de uma forma mais intuitiva e tudo mais. Você consegue acoplar um sistema chamado de Shield, que são outras placas que fazem coisas específicas. Então existem shields que conectam na internet. Um shield que controla motores. Então você consegue acoplar esse shield de uma forma bem mais intuitiva. Então a primeira coisa para a gente aprender aqui é por onde eu começo. Eu tenho vários tipos de Arduino. Mas o Uno é o básico, né? É o número 1 mesmo pra gente começar aqui. E assim, como eu falei, ele custa R$60, aí você vai... Olha que legal, o Elton falou aí, que ele comprou um kit para iniciante por R$80. Excelente preço, excelente preço. Eu também consigo encontrar coisas nessas faixas. O que acontece? Existem 3 hierarquias de coisas que você pode encontrar. A primeira é você ir numa, sei lá, loja de eletrônica da sua cidade, né? Alguns lugares tem, outras nem tanto, né? Se for uma cidade menor. E aí você encontra o Arduino, é o mais caro, por assim dizer, porque é num lugar físico e tudo mais. Então você vai encontrar nessa faixa de R$60 a R$80. Só o Arduino, não é o kit. E se tiver mais caro que isso, o pessoal tá realmente explorando. Então não vale a pena, tá? Você pode encontrar no Mercado Livre. Aí no Mercado Livre ou na internet em geral você encontra por preços mais em conta. Aqui. Gente, fala se tá ok, porque acabaram de me ligar aqui, aí dá um joinha aí se tá tudo ok, se vocês estão me ouvindo. Alô? Gente, eu vou continuando. Tá ok, né? Obrigado, Marilyn. Me chame de Marilyn. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado aí pelo feedback. Tá, vamos lá. Então, a gente pode comprar no Mercado Livre. E aí, só que aí o desafio no Mercado Livre é, às vezes, algum lugar de confiabilidade ou não. Então, pesquisa bem qual lugar que você usa e tudo mais. Olha só, o Elton falou que comprou no Mercado Livre esse kit que foi bem em conta. Então, só tomar um pouco de cuidado com isso. Mas no geral dá certo, eu compro também kits no Mercado Livre, eu tenho fornecedoras de confiança e tal, então dá certo sim, só tomar esse cuidado. E você também pode comprar da China, então da China aí é outro jogo, né? A China realmente é outra pegada. Só para você ter uma ideia, você pode comprar uns Arduinos na China, só o Arduino, por R$15. Então, e Arduinos bons, Arduinos que funcionam, geralmente são Arduinos que a gente chama de Arduino Xing Ling. Porque olha só, o Arduino, esse aqui é um Arduino, vamos dizer assim, original, né? Então a gente vê aqui o nome Arduino e tudo mais. Esse aqui é um Arduino Xing Ling, ele não tem o nome Arduino, então tem o nome Uno, que é um outro Arduino que não é, vamos dizer assim, entre aspas, de marca. Mas funciona muito bem. Então, no geral, não precisa ficar muito com medo, assim, não, eu só uso Arduino se for da marca italiana, não sei o que e tal. Não, você pode usar os Xing Lings, inclusive...
como eu falei, né? O Arduino ele é um hardware livre e a ideia é realmente, eles abriram o projeto para que cada um pudesse criar seu próprio Arduino. Então não tem essa assim, ah não, esse Arduino é melhor ou não. No geral, já eu uso esses dois aqui e nunca tive problema nenhum, tá? Então o Arduino Uno é uma excelente pedida. Você acha por R$60 mais ou menos no Brasil, esse preço vai baixando dependendo de onde você pesquisar, e você consegue achar preços muito baratos na China. Aí você tem vários outros Arduino, tipo o Arduino Nano, né, que é menor do que esse. Aí é legal o Arduino Nano para você fazer projetos mais portáteis, umas coisas que não ocupem muito espaço, porque é bom para você, sei lá, às vezes por ter portabilidade. Querendo ou não, quando você começa a montar coisas no Arduino, ele fica muito cheio de fio, cheio de coisa. Então, às vezes, você pode fazer projetos mais discretos com o Arduino Nano ou o Arduino Mini. Um Arduino Nano você encontra aí por, sei lá, menos de R$30, por preços mais em conta, mais barato. Não aconselho para quem está começando, porque ele não tem os buraquinhos, ele não é tão intuitivo. Eu não aconselho, eu acho que o Arduino Uno é uma excelente pedida. O Eduardo Jones está falando aí que não entendi o conceito de hardware livre. Pois é, existe esse conceito de hardware livre, que é um pouco nessa linha do software livre, só que hardware e coisas físicas, né? Então existe sim essa pegada do hardware livre. Então o Arduino Nano é bom, é barato, é menorzinho, mas olha lá, ó, o Wellington falou que o dele é Xing Ling. E sem problemas, né, Wellington? Acho que está funcionando muito bem. Então é isso, é a gente perceber que é mais pela funcionalidade do que pelo preço, pessoal. Então, cuidado ao fazer esse tipo de coisa. Aí você tem um Arduino Mega, que seria mais ou menos isso aqui. Ó. Esse aqui também não é um original Arduino. Então, o Arduino Mega, o que o Arduino Mega é legal? Que ele tem um montão de pino. Chega um momento, quando você começa a programar muito, que você fala assim, cara, só esses 13 pinos digitais não faz o que eu quero fazer no meu projeto. Eu preciso de mais, eu preciso fazer mais coisa e tal. E aí aqui você tem 50, que eu acho que é mais do que suficiente para você fazer seus projetos. Então o Arduino Mega vem nessa proposta de você fazer programas mais robustos. Ele é bem maior, né? A gente percebe, ó, só para a gente comparar aqui, ó, ele tem o dobro, quase, né, do tamanho do Arduino Uno. Também não é bom para inicial, mas para quem já está um pouco mais para frente, o Arduino Mega é bem bacana. E tem um outro Arduino, para finalizar só os tipos de Arduino, que é o LilyPad, que é completamente diferente desses. Eu não tenho o LilyPad, que é que você usa em tecnologias vestíveis. Que como assim? É como se eu quisesse, eu quero fazer um projeto em que eu simule ali aquela parte ali do peito do Homem de Ferro, né, onde fica um monte de LED e tal. Então ele ia circular, você pode colocar vários LEDs aqui e colocar ele para cá e controlar ele dessa forma, né? Você consegue acoplar, eu quero que minha mochila tenha LEDs piscando e tudo mais. Então você pode usar lá o LilyPad, que aí você pode usar, existem fios condutores, então você tem os buraquinhos, então você tem fios que conduzem a energia. É bem legal, mas também é outra pegada, né? É um outro tipo ali. Bom, beleza. Então esse é o Arduino, é o cérebro da parada, é onde a gente começa mesmo. E logicamente, né? O Arduino só, ele não faz muita coisa. A primeira coisa que você vai precisar é desse cara aqui, da Protoboard, que é onde você vai, vamos dizer assim, começar a montar o seu circuito. Então é bom para vocês colocar os LEDs, encaixar entrada para potenciômetro, para os vários componentes. Ele já vem acoplado, então você vai pegando ali no processo, já vem junto no kit, é padrão. O que às vezes vem alguns kits com protoboards menores, beleza? Então isso aqui não pode faltar no seu primeiro kit, uma protoboard. Outra coisa, você também precisa de jumpers, ou seja, fios, jumpers, que são esses caras aqui, ó. São fiozinhos, é meio ruim da gente ver aqui em live, mas você vê que tem uma pontinha de ferro aqui. Esses jumpers que os dois têm a pontinha de ferro são chamados jumpers macho-macho, tá? Então, o que ele vai fazer aqui? Eu vou pegar uma protoboard, vou colocar em algum ponto aqui e coloco em algum ponto, deixa eu encaixar aqui, do meu Arduino. Então é ele que vai conectar, né? Vai passar a energia que vai dar a ordem para o meu Arduino, beleza? Então os jumpers também vem padrão no kit, né? Os jumpers macho-macho é uma coisa que vem padrão em qualquer kit. Se você quer comprar avulso, existem kits com 40 peças dessa,
que custa entre 7 e 9 reais, tá? Então, assim, é essencial, né? Não tem como você não utilizar isso, então é padrão, você precisa, do Arduino, uma protoboard e os jumpers. E aí, um que não vem em vários kits, mas que eu acho fantástico, é esse outro jumper aqui. Que são, ele é um pouquinho diferente. Ele não, aqui é a pontinha de metal e aqui é um buraquinho. Esses jumpers são chamados de jumpers macho-fêmea. Macho, geralmente tudo que tem pontinha, isso aí na vida da ferramenta, tá, gente? Tudo que tem uma pontinha saindo, alguma coisa assim, é o macho, qualquer coisa que tem um buraquinho é fêmea. É um padrão que a gente tem aí em qualquer ferramenta, não é na eletrônica nem nada, é no geral. E aí, o que é legal do macho-fêmea? Porque você pode, por exemplo, esse aqui é um LED. Aí eu encaixei o fêmea aqui e eu encaixo direto no Arduino. Então eu não preciso da protoboard. Ou posso até ter a protoboard, mas o que é legal? Eu não preciso colocar o meu LED na protoboard. Eu posso colocar fora. E daí? E daí que você pode pegar um papelão, você pode pegar o que você quiser e colocar o LED lá. É a hora que você consegue montar suas estruturas. Vou fazer um carrinho de papelão. E aí o farol desse carrinho de papelão vai ser o LED. Então você não vai colocar uma protoboard gigante lá. Você vai usar o jumper macho-fêmea, que também tem mais ou menos o mesmo custo de um jumper macho-macho, em torno de 7 a 9 reais, com 40 peças. E aí é a hora que o jogo começa a ficar legal, porque a gente fica é muito comum, gente, o pessoal ficar restrito só a protoboard e você não consegue fazer projetos mais criativos e tudo mais. E isso não vem padrão. É possível até que se você já comprou um kit, você precise comprar isso de forma avulsa. Ou então você fica atento se isso já veio no seu kit padrão, tá? Bom, então, jumpers macho-fêmea. Bom, é isso. Essa é a essência de coisas para tanto Arduino e a parte que é para conectar. E vamos para os outros componentes, que não são componentes do Arduino, mas que são, que não é o Arduino em si, mas são componentes que vêm padrão nos kits em geral. O primeiro é o nosso querido LED. Então, esse aqui é o LED, geralmente vem com duas perninhas aqui, uma maior e outra menor, tá? Esses LEDs são baratíssimos, um LED é em torno de 40 centavos. Quando você tem um LED muito especial, ele é, sei lá, R$2, porque ele tem um brilho, não sei o que, nananã. Mas LEDs são muito baratos. Tanto que é normal vir vários, assim, 10, 20, 30. A ideia é nunca comprar um LED, a ideia é comprar um pacote de LEDs, né? Então, vem padrão. E os primeiros trabalhos do Arduino geralmente são feitos com LED. O trabalho mais básico e mais velho do Arduino, por assim dizer, é o semáforo, né? Então você pega um LED amarelo, um LED vermelho e um LED verde e você faz sua primeira programação controlando ali, eu controlo o Arduino para acender o LED vermelho, depois o LED verde, depois o amarelo e assim eu tenho o semáforo. Se você só tiver jumper macho-macho, você vai ter que fazer o seu semáforo aqui na protoboard. Se você tiver jumper macho-fêmea, você pode pegar uma estruturazinha. Vou fazer com um palito de picolé, vou fazer uma caixinha e tal. Vez ou outra eu compartilho projetos. Eu compartilho projetos como esse que foram feitos. No tutorial do YouTube no tutorial do Arduino, que saiu no YouTube essa semana, eu fiz o semáforo de cruzamento. Né, que não era só 3 sinais, um cruzamento tem 2 semáforos, né? Então, e quando um tá vermelho, o do outro lado tá verde. Então eu mostrei como você pode fazer isso. E aí lá no caso, o trabalho que foi feito para a Cristiane, do nosso curso, ela usou uma estrutura de papelão para fazer o semáforo de cruzamento, ficou bem bacana. O Hélio tá perguntando, o que eu acho dos LEDs de alto brilho? Acho legal. Depende do seu propósito, né? O LED de alto brilho vai depender, assim, eu quero um LED mais impactante, com uma luz mais forte. Geralmente os LEDs brancos, os LEDs azuis, né? Eles têm um brilho mais alto, mas vai depender do seu propósito. Não tem LED pior ou melhor, vai depender do que você quer fazer, mas é legal, assim, dá um impacto maior, é legal. Bom, os LEDs são esse. Olha só com LED e Arduino
você faz esse trabalho do semáforo. Tem um trabalho que foi muito legal, que uma pessoa, acho que no curso 2, que ela fez assim, ela pegou, fez uma espécie de caixinha, colocou uns 8 LEDs, então eram 5 vermelhos, 3 amarelos e 2 verdes. E aí ela fez uma espécie de temporizador, né? Então ela colocou assim todos esses LEDs, aí passava 2 segundos, acendia um outro e tudo mais, e aí em sequência. E basicamente quando estava vermelho, depois amarelo, depois verde, era o tempo que ele calculava para cozinhar o ovo. Então era um temporizador de cozinhar ovo. Ele fez isso, fez uma caixinha, esse aqui é o temporizador de ovo. Quando você aperta, ele vai mostrar em quanto tempo você tem que tirar lá seu ovo que você começou a cozinhar e tal, para mostrar que está pronto. Então assim, só com LED você já consegue fazer uma coisa, e é até funcional, né? Você pode usar, eu achei bem interessante. São alguns trabalhos que saem do lugar comum aí. Bom, depois disso eu tenho um outro que é o meu queridinho, que é o servomotor, que é esse cara aqui, esse azulzinho. Então, o que o servomotor faz? Ele é um motor, só que você consegue posicionar ele em posições específicas. Então ele gira de 0 a 180. É muito raro você ter servomotores que giram 360 graus, porque geralmente o que você precisa é de 0 a 180 mesmo. E aí você pode se posicionar. Eu quero posicionar em 90 graus. Aí você posiciona. O que é legal do servo? Não é só o servo em si, porque ele não faz nada. Mas se você colocar, vou colocar um palito de picolé aqui. Então, como eu mostrei no tutorial 2, você pode fazer uma cancela. Tipo aquelas cancelas que você encontra em shopping, supermercado, em... alfândega não, gente. Toda vez eu esqueço o nome do... Quando você está em pedágio, e você coloca lá, isso aqui é você, posiciona em 90 graus. Aí ele sobe. E aí você desce, enfim. Então você pode controlar essa posição com o servomotor. E aí o servomotor, ele é maravilhoso, né? O pessoal faz... vou fazer um robô de papelão, aí faz o braço robótico, isso aqui. Então são coisas muito, muito interessantes. Tem uma pessoa que fez ela fez um desenho de uma bailarina, né? Tipo assim, não sei qual era o material, se era uma madeira, não sei. Não era um material muito pesado, não. Tipo, vamos pensar papelão até. Ela desenhou e tal. Ela colocou em cima a bailarina e ela ficava girando. Então ela ficava fazendo um movimento de girar e a bailarina estava tipo dançando. Então, projetos muito legais que dá para fazer com o servomotor, né? Aí o servomotor tem essas 3 entradas, e você pode encaixar com os jumpers macho-macho. E olha, depende, não é sempre padrão que o servomotor vem não, tá? Num kit, mas costuma ser um kit um pouquinho mais elaborado, já vem com o servomotor. Comprando avulso, custa em torno de uns R$12 por aí. E aí, mas pra mim, né, voltando, qual é o nosso grande tema? O que eu preciso no primeiro kit? E eu acho que esse cara aqui é muito bom. Esse aqui, se você puder ter no seu primeiro kit, ele é simples de usar, ele não é complexo, não é difícil. E você consegue fazer projetos muito legais com ele. Consegue fazer... Pra mim, a maior mágica com o Arduino, né, colocar um monte de projeto na protoboard e tudo mais. É você usar a sua imaginação para pegar papelão, para pegar garrafa PET e começar a pegar esses componentes e fazer uma graça com o seu Arduino. Para mim, essa é a melhor parte. Então, se você ficar só preso na protoboard, você vai ficar mais restrito. E o servomotor é quem permite você sair, né? Sair desse lugar comum. Então, o servomotor é bem legal, não pode faltar no seu kit. Outro também que é bem bacana e que também é bem padrão são os potenciômetros. Potenciômetro não é uma coisa assim exclusiva do Arduino, nem nada. Ele é bem padrão assim. Basicamente, vamos supor, você pega ali, sei lá, ventilador, né? Ventilador geralmente tem vários níveis de velocidade. A rápida, devagar. Então lá dentro, aquele botão é uma espécie de potenciômetro, né? Você vai mudando ali o nível de corrente que passa e aí o seu ventilador vai ficar mais rápido ou ele vai ficar mais devagar, né? Então, potenciômetro legal. Às vezes é legal você integrar esses dois aqui. Então você usar o potenciômetro para controlar o servomotor. Inclusive é um trabalho padrão que a gente faz no curso online, né? A gente faz essa integração e é bem legal também. E potenciômetro é bem baratinho, viu? Bem baratinho, custa... Já vi uns 50, R$3, é muito, muito em conta.
Tem vários tipos, assim, de 50 kΩ, 10 kΩ. O que acontece? Quanto maior a variação de resistência, 100 kΩ, quanto ele é mais sensível. Então você consegue, quando você muda, você pode ter mudanças mais sensíveis para poder usar lá no seu Arduino. Mas, na verdade, eu nunca senti muita diferença se eu pegasse um de 25 kΩ ou 10 kΩ. Para projetos simples, que a gente faz em casa, só para brincar, não precisa preocupar muito com isso não. Só comprar o potenciômetro mesmo e sem medo de errar. Então é legal para controlar o brilho do LED, né? Por exemplo, o Elton falou do LED de alto brilho. E às vezes ficou com muito brilho. E aí você pode fazer um controle ali do servomotor com LED para deixar esse LED meia luz e tudo mais. Então é um projeto que é bacana. No Scratch, né, que é aquela linguagem de programação em blocos para fazer joguinhos, animações, quando você tem integração com Arduino, é legal também para você fazer... Você pode fazer quase um videogamezinho, né? Eu lembro que tem aquele Pong, né, que é um jogo clássico do Atari, que você tinha duas raquetes, né, que era assim, dois bastões de madeira e ficava uma bolinha assim. Então, um dos trabalhos lá do curso do Scratch para professores que a gente fazia era pegar dois potenciômetros e cada um controlava. E aí você sai do âmbito completamente virtual e começa a criar a questão com uma coisa física, né? Então o potenciômetro virava o controle do seu videogame e tal. É bem legal. Gente, com esses três componentes, LED, servomotor e potenciômetro, você já faz coisa pra caramba. De verdade. Ah, mas e os outros? Gente, estou começando do zero. Arduino. Ah, mas eu preciso de motor de passo. Ah, mas eu preciso de LED de 8 dígitos. Ah, mas eu preciso... Não perde. Você não perde por usar. Mas com isso aqui você já consegue fazer projeto pra caramba. Eu lembro que quando eu montei o Scratch para professores, foi o meu primeiro curso online, eu só ensinava sobre esses três componentes. E o pessoal fazia trabalhos super legais, como eu falei, né? Tanto essa coisa física, como... vou fazer um boneco de papelão em que mexe a cabeça, mexe o braço com o servomotor, até de fazer o jogo do Pong com o potenciômetro, por exemplo. Então, é muito rico, né? Já dá para você fazer muita coisa. Ao invés de... Então, se você já pensar, se meu kit já tiver esses três, dá para ficar feliz. Comecei do zero, já dá para ficar bem feliz com esses kits aí. Bom, quando eu fui pro Arduino do Bloco ao Código, que é o meu curso mais profundo, e a galera pediu, não, ensina sobre os componentes e tudo mais, um dos componentes que eu comecei a usar foi esse cara aqui. Esse cara é o Ultrasom. Ele é legal, é um componente que não é bacana para quem está começando. Para quem está começando, controla um LED, controla um servomotor. Ele, assim, já é beirando uma coisa, não vou dizer intermediária, mas é quase isso, assim, né? Beirando uma coisa um pouquinho mais complexa. Mas ele é muito legal por quê? Porque ele capta distância. Então você consegue fazer várias coisas assim de sistemas de automação e tudo mais com ultrassom. Você já consegue trazer isso daí. Então você pode fazer sistemas assim, quando o meu braço tiver a menos de 5 centímetros, ele vai subir uma cancela, ele vai acender uma luz para dizer que alguém chegou, ou vai ter um buzzer que vai fazer um barulho. Então você já consegue trabalhar essa coisa mais automatizada de controle e tudo mais. Então o ultrassom é um componente bem legal. Ele é um pouquinho, como eu falei, ele é um pouquinho chato para quem está começando, a usar. Mas você consegue fazer trabalhos interessantes com ele. E bom, é basicamente isso. Assim, o ultrassom que custa em torno de uns 11 a 14 reais. Você consegue encontrar um ultrassom no seu dia a dia aí nos lugares com um preço médio bacana. E aí, depois disso, acho que a gente já está quase fechando, deixa eu ver. Acho que sim. Mas um dos grandes queridinhos, e acaba sendo um dos que as pessoas começam por ele, e eu não gosto de começar por ele, é o motor de corrente contínua, o motor DC. Então, é um motorzinho, né, que gira e tudo mais. Quando a gente pensa em Arduino e pensa em robótica, eu não sei vocês, mas geralmente os primeiros projetos que eu vejo com relação a essas coisas são projetos em que a gente tem aqueles robozinhos que seguem linha, aquele robô carrinho e tudo mais. Então é o controle ali com o motor de corrente contínua. E aí o padrão, tipo assim, eu vou comprar um Arduino. O que a pessoa já pensa de primeira? Vou fazer o robozinho
que segue linha para eu participar das competições e tudo mais. Massa. Eu não começaria por aí. Como eu falei, você consegue fazer projetos super legais com LED, servomotor, não sei o quê. Então, aqui a coisa fica um pouco mais complexa. Por quê? Porque o motor de corrente contínua, você não pode colocar, você não pode acoplar ele direto no Arduino. Por quê? O que acontece? O motor de corrente contínua, quando você dá energia para ele, ele começa a girar. Beleza, no sentido horário. Ele tem os dois modos, ele pode girar no sentido horário ou no anti-horário. Aí começa a girar. Beleza. E aí, se dependendo do comando que você der, e vamos supor, você está querendo que ele gire de um lado, você dá um comando para girar no outro. Quando você dá isso, o Arduino está esperando num lugar que ele tenha zero e ele começa, o motor, quando começa a girar para o outro lado, começa a fornecer energia, né? Quando ele está freando assim. Então você pode queimar seu Arduino. O Arduino no geral é muito robusto, é muito difícil queimar um Arduino. Tipo assim, você pode dar na mão de uma criança, ela tem que ralar muito para estragar um Arduino. Mas essa é uma boa forma de estragar, viu? Quando você encaixa um motor direto no Arduino, você acaba estragando. Então, por isso eu não começarei pelo motor. Mas é legal, dá para você fazer projetos interessantes, tarará. Mas começar pelo motor de corrente contínua não dá. Mas você tá, pô, Luana, então não tem jeito, ele vai queimar o Arduino, como é que eu faço para proteger o Arduino dessa situação? E aí a gente vai ter esse cara aqui, ó. Ele é meio grandão, tem versões grandes, versões pequenas. Esse aqui é o que a gente chama de ponte H, tá? É um circuito eletrônico e tudo mais que a gente acopla o Arduino, né? Então dá o comando dos pinos aqui do Arduino e depois você coloca um motor. E aí ele consegue, né? Aí ele vai proteger o Arduino desse reboot aí, né? Dessa energia que puder vir. Então não dá, esses dois caras aqui, ó, quando se trata de Arduino, não dá para andar motor sem ponte H. Motor e ponte H andam juntos, necessariamente. E aí eu volto naquela história, porque a gente não começa com o motor DC. Cara, é muita informação. É muita informação para você. Eu tenho que usar a ponte H, aí tem que estar certinho, não sei o que. Depois vai no motor. Por exemplo, todos os componentes que eu falei aqui, LED, servomotor, potenciômetro, ultrassom, você consegue programar, por exemplo, lá no Tinkercad, que é a linguagem de blocos. Então você nem precisa saber escrever as programações e tudo mais. Então eu sou fã, para quem está começando, linguagem de blocos é maravilhoso. E aí no motor, pelo menos até hoje, eu não consegui usar a linguagem de blocos para isso. Aí você vai ter que ir para a linguagem escrita e tudo mais. Então é bom, mas é um nível um pouquinho mais avançado. Tanto que no curso online, a última coisa, no módulo 6, é que eu falo de motor de corrente contínua. Tá? O Elton está perguntando se o Arduino tem algum dispositivo de segurança anticurto. Olha, eu não vou te falar com firmeza porque eu não tenho certeza desse funcionamento, mas ele tem um sistema sim, ele tem alguma coisa, porque teve uma situação que eu quase queimei ele e ele não parou de funcionar, ele continuou funcionando. Ele tem um sistema, ele tem alguma coisa ali dentro, mas eu não vou saber te explicar em detalhes, viu, Elton? Então, essa informação eu vou ficar te devendo, tá? Então, gente, e o mais importante, eu falei aqui de vários kits, de vários componentes que vocês usam, mas não vale a pena você comprar material avulso. Assim, não é que não vale a pena. Quando você comprar lá o seu kit, vou lá analisar. Tem esses componentes aí que eu particularmente achei legal. Se você tiver algum projeto específico, vê com componentes que você quer também. Mas eu acho que para quem está começando, esses componentes são bem legais. Se tiver LED, servomotor e potenciômetro já está bem legal. Aí tem botões, tem um monte de coisa que já dá para fazer bastante coisa. E só para vocês terem uma ideia, se eu somasse Jumper, Arduino, a quantidade desses componentes, o kit daria, sei lá, 200, 250 reais. Mas geralmente, quando você compra o kit, ele vem mais barato. Então o kit com esses componentes todos que eu estava falando, e também com os botões pulsadores, né? Que geralmente é o kit que a gente usa no curso online, a gente usa num custo de até 160 reais. Não é mais do que isso, não sei se dependendo do lugar cobra o frete e tudo mais,
mas R$160. Vamos dizer assim que você comprou caro, R$200. Tá? E aí é legal ficar atento com kits que tenham... que não tenham tudo isso e você estiver pagando mais caro. Eu acho que esse é o ponto de alerta, né? Que materiais você começar e quais materiais você continuar ali para ficar atento, né, com relação ao preço, né? Botão de reset. Olha, ele está perguntando, né? Aquele botão de reset do Arduino apaga o programa que gravamos na memória dele? O reset não, ele não apaga o programa não. Ele reinicia. O que acontece? O Arduino, quando você pluga, ele já começa a funcionar automaticamente, né? Quando ele entra lá no void setup, entra no void loop e começa a executar o programa. Esse programa só para quando você tira o Arduino ou da USB ou da bateria que está carregando ele. O reset ele faz o seguinte, eu quero começar, vamos supor que você está fazendo um semáforo e o seu semáforo começa um sinal vermelho. E aí ele vai para o sinal verde, para o sinal amarelo. Se você quer que ele volte para o primeiro comando, que é o sinal vermelho, aí você aperta o reset. Aí ele vai voltar para o primeiro programa. Mas é só isso que ele faz. Eu acho que... quase certeza. Se não for isso, eu te respondo depois. Mas até onde eu sei, o reset é isso, resetar, né? Reiniciar o programa que estava sendo executado. Tá bom? Então é isso, gente. Então comprem. Consigo ler um programa já gravado na memória? Consigo ler um programa já gravado na memória. Como assim? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta, Wesley. Vamos supor que tem um programa padrão que já está embutido no Arduino. Aí você vai plugar ele no computador e aí você quer ver esse código. Se é isso que você está falando, depois você me dá um joinha se é isso que você está falando. Não dá. Não é assim que as coisas funcionam. Ele não faz essa engenharia reversa. Tá? Então... não dá. Não faz isso. É como você querer pegar um aplicativo e querer ver o código fonte. Ele não faz isso. Você não consegue fazer isso. Devem ter algumas gambiarras e tal, mas não é padrão, né? Tipo, pluguei o Arduino, entrei na IDL e falei, não, esse aqui é o programa. Porque como é que funciona o processo? Só para você ter uma ideia. Você está lá na ideia do Arduino, escrevendo seu código e tudo mais. E aí você compila. O que é compilar o programa? É o programa transformar aquelas palavras que você escreveu em linguagem de máquina. A grosso modo, ele vai transformar aquilo em um monte de 0 e 1s. Né? Vai ter uma linguagem lá, assembly, não sei o que, tem todo um processo que é mais complexo. E aí ele vai passar esse programa lá para o microcontrolador. Então não são as palavrinhas. Pode acontecer, por exemplo, de você conseguir chegar nos mesmos comandos por outro modo que não foi exatamente aquelas letras que você viu. Então ele não consegue pegar aqueles 0s e 1s e transformar exatamente nas palavras que você criou. Entendeu? É meio complexo assim, mas essa reversão não acontece. Mais ou menos por esse motivo. Beleza? Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Pode ir mandando aí, que nós estamos próximos do encerramento da nossa live. Beleza? Então, que a minha ideia era realmente mostrar para vocês quais componentes vocês podem usar, o que você pode fazer e para você dar os primeiros passos, né? Como eu falei, essa costuma ser uma dificuldade das pessoas, né? Agora, para começar mesmo, só para fechar aqui, uma excelente forma, até para quem não tem Arduino, vai ser, já vou falar isso lá na semana do Arduino Criativo, vocês que ficaram até o final vão ter esse spoiler aí. Uma excelente forma é usar o Tinkercad, né? No Tinkercad você já tem o Arduino Uno, já tem a protoboard, já tem o LED, já tem servomotor, tem um monte de componente e aí você já consegue simular, já consegue fazer simulações live, o que você consegue fazer. A desvantagem é que lá você precisa passar o programa para o seu Arduino físico depois, se você quiser ver ele funcionando de verdade. Mas se você quer entender como programar para piscar um LED, para fazer um servomotor mexer, ultrassom funcionar, você já faz tudo no simulador. Então, lá já tem o seu super kit, né? Bom, a Veroca tá falando aí, vou deixar essa live fica 24 horas disponíveis, tá? E eu subo essas lives, sempre quando termino eu subo lá no canal do YouTube da Ensino Maker. Então, lá na bio do Instagram tem um link do YouTube da Ensino Maker. Ou se você já quiser ir direto lá pro YouTube, só digitar Ensino Maker
você vai achar o nosso canal, beleza? Então a live vai ficar disponível lá. Geralmente eu subo logo depois que acaba aqui, ou até amanhã deve estar disponível, beleza? Então a live vai ficar salva para vocês visurarem essa informação depois aí. Sabrina Espíndola, quando vai ser o próximo curso online para professores? Sabrina, semana que vem, na verdade já está com inscrições abertas, acho que talvez você tenha se deparado em algum lugar, se não está se deparando vou falar agora. Semana que vem tem a Semana do Arduino Criativo, evento online e gratuito, em que segunda, quarta e sexta eu vou disponibilizar os vídeos de como você começar o Arduino do zero e tudo mais. Então só a Semana do Arduino Criativo, já vai lá, se inscreve, só colocar seu e-mail e tudo mais, você vai receber as novidades para você ter acesso aos vídeos, tá? Então, semana que vem, não deixe de se inscrever se você já se inscreveu. E aí, na outra semana, a gente vai, quem quiser se aprofundar e tal, que querendo ou não, a Semana do Arduino Criativo não aprofunda muito. Aí a gente vai abrir para o próximo curso online para professores, que é o Arduino do Bloco ao Código. Então, fiquem atentos aí. Então, semana que vem o curso online, o evento gratuito, e na outra semana o curso aprofundado com as inscrições abertas. Lucas Valim da Silva, onde eu posso comprar outras peças para o Arduino, motores, servos e LEDs? No mesmo lugar onde você comprou o Arduino. Então, a gente deu exemplos aqui. Você comprou no Mercado Livre. Geralmente, o canal onde você compra no Mercado Livre, que vende o Arduino, deve vender as outras coisas também. Geralmente, é mais fácil você encontrar a compra do kit, tá? Dependendo do lugar, ele pode vender avulso. Mas não vale muito a pena, viu? Tipo assim, se você for comprar em Mercado Livre, não vale muito a pena comprar kit avulso, porque você vai pagar frete e tudo mais. E aí, vamos supor, não sei onde você mora, Lucas, mas às vezes na sua cidade, o lugar onde vende Arduino, vende pequenos componentes também. Aqui em Brasília, só pra você ter uma ideia, tem lugares específicos onde vende Arduino. Mas tem lugares que só vende coisas de eletrônica em geral. E nesses lugares onde vende coisas de eletrônica, ele vende LED, vende motor, não sei se vende servo, mas nessas algumas lojinhas de eletrônica, dependendo, você encontra alguns desses componentes. Beleza? Sabrina, beleza. Genésio entrou no final, Genésio, já estou terminando já. Pessoal, é isso. Gostaria de agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Quero ver todo mundo na Semana do Arduino Criativo. Tá? A gente começa na segunda-feira. Se você não fez sua inscrição, tá de brincadeira na tomateira, vai lá, termina isso aqui, vai lá na bio, se inscreve, é grátis, é de grátis. E aí, vai lá, se inscreve pra gente entender, né, os primeiros passos, então é bem bacana. O Lucas está perguntando, no caso você ganha um Arduino e queria saber se tem um lugar exato. É isso, ou a internet, né? Como eu falei. O que eu não sei, Lucas, é se assim, eles vendem o kit de Arduino sem Arduino, por exemplo. Então, um pacote onde você compra servo motor, LED, não sei o que, mas você pode, tipo assim, só que vende com Arduino também, né? Então não vale a pena. O que vale perguntar até pro comprador, para quem tá... Pro comprador não, pro vendedor, você pode falar essa situação, eu já tenho Arduino, eu só quero comprar os componentes na internet. E aí ele deve ter um pacote, alguma coisa assim. Então vale a pena fuçar. Eu não vou te dar um site específico que vende avulso, porque eu não sei de cabeça. Mas se não vender nessas páginas, vale a pena conversar em inbox com os vendedores para você ver um kit, né, componentes, para você comprar de forma avulsa. O que eu não aconselho você fazer? Comprar as peças de forma avulsa na internet. Tipo assim, vou comprar um pacote de LEDs. Vai sair mais caro, entendeu? Então, é melhor você ver se você consegue comprar tudo em pacote. Não sei se eu consegui te ajudar, mas é esse o conselho que eu daria pra você. Beleza? Pessoal, gratidão imensa por todos que ficaram até aqui. Foi muito legal falar sobre isso. Eu vi que o pessoal foi um tema que todo mundo estava querendo saber um pouco mais. A live vai ficar disponível por 24 horas. Depois vai subir lá no YouTube também. Então, muito obrigado. Se vocês tiverem algum outro tema que vocês queiram falar, manda aqui, manda inbox,
e a gente vai conversando. Uma excelente sexta-feira para todo mundo. Forte abraço. Até mais.